sua própria natureza, são difíceis de comprovar. Estão frequentemente associados a acontecimentos inexplicáveis que envolvem fé, valores e crenças pessoais. Contudo, há ocasiões em que até mesmo o inconcebível foi analisado pela justiça. Leia também 8 casos investigados por Ed e Lorraine Warren que irão te possuir. É possível julgar um demônio? Ou usar o testemunho de uma vítima que já faleceu? Por mais surpreendente que pareça, isso já ocorreu em alguns julgamentos envolvendo o sobrenatural. A Caveira examinou todos os arquivos sobrenaturais de 7 casos de possessão que chegaram aos tribunais. Aqui estão os detalhes. O demônio em Connecticut. Durante suas carreiras como demonologistas, Ed e Lorraine Warren encontraram inúmeras assombrações, famílias atormentadas e casos de exorcismo. Um dos mais notórios é o caso do demônio em Connecticut. Em 1981, Arne Cheyenne Johnson foi acusado de assassinar o proprietário do imóvel onde vivia. Antes do crime, o irmão mais novo de sua noiva teria sido possuído por mais de 60 demônios. Durante uma das sessões de exorcismo, Arne teria desafiado os demônios a possuírem seu corpo em vez do menino. No tribunal, Arne Cheyenne Johnson alegou inocência, afirmando que estava possuído no momento do crime. O caso ganhou ampla cobertura da mídia e ficou conhecido como "O Diabo Me Obrigou". Ed e Lorraine Warren participaram ativamente do caso, tentando exorcizar os demônios do menino. O incidente inspirou o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que adicionou elementos fictícios à história. Para quem deseja conhecer os detalhes reais, é recomendada a leitura de Ed e Lorraine Warren, Luz nas Trevas. O livro, escrito por Gerald Britry, é o 4º da série publicada pela Caveira sobre os casos investigados pelo casal. Exorcismo em Klingenberg. Em 1976, Anneliese Michel, uma jovem da Alemanha, faleceu após passar por intensas sessões de exorcismo. O caso foi levado ao tribunal, onde seus pais e 2 padres foram processados por homicídio por negligência. Anneliese sofria há anos de convulsões e alucinações, diagnosticadas como epilepsia do lobo temporal. No entanto, a ineficácia dos medicamentos fez sua família religiosa considerar a hipótese de possessão demoníaca. Com a ajuda de um padre local e a autorização do bispo, iniciaram-se as sessões de exorcismo, que os padres acreditavam ter sido bem-sucedidas. Anneliese então interrompeu seu tratamento médico. Em poucos meses, sua saúde deteriorou drasticamente, resultando em desnutrição e desidratação severas, além de ossos fraturados devido às incessantes orações de joelhos. O caso foi levado aos tribunais, gerando um intenso debate entre ciência e religião sobre o estado de Anneliese e os tratamentos adequados para salvá-la. Os médicos alegaram que não havia possessão, e que as alucinações de Anneliese eram sintomas de sua epilepsia. Em contrapartida, os padres afirmavam que não há remédio contra o diabo. Como evidência, foram apresentadas gravações das sessões de exorcismo. Tanto os pais quanto os padres foram condenados e cumpriram a pena em liberdade condicional. O caso de Anneliese Michel é detalhado no livro Possessão, escrito por Felicitas de Goodman após uma pesquisa extensiva sobre o episódio. O caso também inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, que inclui os desdobramentos jurídicos. O júri usou um tabuleiro de Ouija. Imagine usar um tabuleiro de Ouija para decidir a culpa de alguém em um crime. Foi exatamente isso que ocorreu em 1994 no Reino Unido, quando Stephen Young foi preso pelo assassinato de Harry Nicola Fuller. O crime foi extremamente violento e abalou a comunidade. O julgamento de Stephen Young durou 5 semanas e resultou na sua condenação. No entanto, cerca de um mês após a sentença, uma manchete de jornal surpreendeu a todos: verdito do tabuleiro de Ouija em julgamento de assassinato. Um dos jurados revelou publicamente que 4 membros do júri haviam utilizado um tabuleiro de Ouija para tentar se comunicar com os espíritos de Harry e Nicola Fuller. Durante a sessão, um dos jurados perguntou a Harry Fuller quem era seu assassino, e a resposta teria sido de Stephen Young fez isso. Quando perguntaram como, a resposta foi tiro. 5 semanas depois, um novo julgamento foi convocado, e Stephen Young foi novamente condenado, desta vez sem qualquer interferência do além. A regra dos caça-fantasmas.
O caso oficialmente chamado Stambulski vs Ackley ficou conhecido por instituir a regra dos caça-fantasmas. De acordo com essa regra, corretores imobiliários devem informar potenciais compradores sobre qualquer passado desagradável de um imóvel, como assassinatos, suicídios ou mortes ocorridas na propriedade. Em algumas regiões dos Estados Unidos, é necessário um atestado de que a casa está livre de assombrações. O caso envolveu uma propriedade histórica no estado de Nova York, comprada por Ellen Ackley nos anos 1960. Logo, a família começou a presenciar atividades paranormais no local. Eles acreditavam que um fantasma chamado Sir George, que havia vivido ali no século XVIII, ainda habitava a casa. Após a morte de seu marido, Ellen decidiu vender a propriedade. Quando o comprador, Stambulski, descobriu o passado assombrado da residência, ele exigiu a rescisão do contrato por fraude. Inicialmente, o caso foi rejeitado, mas o comprador recorreu e acabou ganhando, graças à regra dos caça-fantasmas. Curiosamente, ele nunca chegou a se mudar para a casa ou ser pessoalmente assombrado. O aluguel do fantasma da Flórida. Este caso aconteceu recentemente, em 2005, na cidade de Orlando, Flórida. O proprietário de um prédio comercial processou seus inquilinos, Christopher e Yoko Chung, por se recusarem a pagar o aluguel. Os locatários alegaram que não pagariam nem se mudariam porque o imóvel estava assombrado. Christopher e Yoko afirmaram que havia aparições de fantasmas no local e que, devido às suas crenças religiosas, não podiam cumprir o contrato de aluguel. O prédio já tinha uma reputação de ser assombrado, e especialistas em atividades paranormais acreditavam que os espíritos eram de crianças, filhas de prostitutas, que foram assassinadas ali há mais de um século. Na defesa, os proprietários argumentaram que nunca haviam observado fenômenos paranormais relacionados a fantasmas no local e que tinham investido muito dinheiro para reformar o espaço e transformá-lo em um centro comercial. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Mande o seu relato por e-mail que vai ser contado aqui.